Retornando então à Ecologia em Ação, com o nosso convidado de hoje, o Dr. Sérgio Dall'Acqua, presidente da Prema, com o qual nós estávamos discutindo a questão da paridade no CONDEMA. O CONDEMA, então, para explicar para os telespectadores, é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Certo. É o fórum onde se discutem propostas ambientais, propostas vindas da sociedade, das bases, e o CONDEMA analisa, aprova e faz a recomendação ao Executivo e ao Legislativo. O CONDEMA tem um papel importante como conselho, né, suprapartidário, extra-governo, porque ele é paritário, ele tem órgãos da administração pública e tem da sociedade organizada, então ele tem um papel muito importante. É importante que ele seja mantido à margem da questão política. Agora, quanto à paridade do CONDEMA, ou seja, 50% de ONGs da sociedade civil organizada são os participantes e os outros 50% são órgãos ligados ao meio ambiente pertencentes ao poder público municipal. Certo. Então essa paridade parece que existe, só que nós vamos analisar quem são as ONGs que participam, mas deveriam ser ONGs ligadas às questões ambientais, na realidade não são. São entidades industriais, do setor de comércio, do setor de imobiliárias. Então isso não seria assim uma paridade onde o poder ambiental, a decisão ambiental pudesse sobressair sobre outros interesses das entidades e do poder público do município. Analisando os participantes do CONDEMA, nota-se que existem assim alguns setores estranhos à questão ambiental, que estão interferindo, inclusive que tem força de voto dentro do CONDEMA. Isso é legalmente aceito? Isso é correto? Isso é moralmente, eticamente correto? Gert, a gente só consegue responder isso se a gente for olhar o estatuto, o regimento que, digamos assim, que regulamenta a composição e a atuação do CONDEMA. Uhum. Particularmente, eu acredito que, embora seja recomendável que seja com órgãos mais ligados à questão ambiental, mas de forma indireta, por exemplo, a associação comercial tem empresas que atuam nessa área, então não é completamente estranho, associação de engenheiros, de arquitetos. Certo. Eu acho que é interessante, sim, não vejo grande óbvio em ter, em ter representação, uma diversidade. Desde que sejam pessoas cujas atuações, ou profissões, ramos de atividade, cujas atuações tenham alguma repercussão. Porque senão, vamos dar um exemplo assim, vamos convidar um grupo de mensageiros da paz, vamos convidar um grupo de padres ou de pastores que talvez não conheçam nada e que tem um grande papel num outro tipo de entidade, mas não aquele, porque o CONDEMA não deixa de ser uma entidade com caráter técnico. Ele tem que tomar decisões, ele tem que julgar recursos, por exemplo, feitos à Fundema. Ele é um órgão acima na questão ambiental para julgar recursos, e aí por isso que tem a paridade para julgar com a vista do órgão público, do governo municipal e também com a sociedade. A sociedade está julgando aquilo. Então é importante que os membros que participem do CONDEMA tenham uma base técnica. Mas sempre tem que ter a visão coletiva, não privada, né? Sempre. Porque tem grupos que lutam somente para o seu lado. Exatamente, isso é um fato. Então, essa interferência dentro do CONDEMA é uma interferência perigosa, perniciosa, inclusive. E eu vou dizer uma coisa assim, Gert, que isso não é questão só do CONDEMA, eu acho que isso acontece no Brasil inteiro e em muitas entidades. O governo, isso a nível estadual, federal, municipal, tudo igual. Ele não convive bem. A democracia é simpática como argumento. No discurso. No discurso, mas ela é difícil de suportar, porque você já tem um plano, você botou na mão dos técnicos, você acha que os seus técnicos fizeram um bom trabalho, ou pelo menos fizeram aquilo que você mandou fazer, e de repente vem um membro da sociedade, uma entidade que seja, e quer mudar aquilo que você já colocou na sua cabeça, que é o que você quer. Eu ia dizer aquilo que é bom, vou mudar.
Você é o governante, você criou um projeto na sua cabeça e é difícil você se desligar, mudá-lo porque a sociedade assim quer. Você tem a convicção de que é aquilo que te convém. Então, os governos em geral usam democracia da boca para fora, mas por dentro não gostam da democracia porque ela atrapalha. Então, acabam colocando muitos agentes públicos, muitos órgãos públicos nos conselhos, para que esses órgãos públicos se sobreponham à sociedade. Ou seja, a sociedade acaba sendo o voto vencido e aí distorce o objetivo do próprio conselho. A paridade era justamente para que haja uma composição de forças. E os poucos que realmente representam a questão ambiental, que poderiam defender a qualidade de vida, são um voto vencido ou são um voto útil. Exatamente, e acaba acontecendo isso, né? Então eu acho, aqui em Joinville nós estamos em a questão ambiental, as ONGs, tem várias que já existiram e já sumiram, né? Exatamente. Elas precisariam ser chamadas, quer dizer, já são poucas, elas precisariam ser chamadas, não podem as poucas entidades ambientais ficarem excluídas do órgão ou da discussão sobre o meio ambiente. Uhum. E doutor Sérgio, nós estamos aí não para de chover, alagamentos toda semana. Eu passei recentemente no Morro do Meio, tive que passar no meio da água, em cima do asfalto tinha quase meio metro de água. Então é um desconforto, é uma situação catastrófica, de descalabro, e isso então tem consequências anteriores. Então realmente a falta de planejamento, a falta de gestão leva ao caos coletivo. Certo. E o que você, como presidente da Prema, vê como solução a médio ou curto prazo, a longo prazo, para essa questão das enchentes, dos deslizamentos, desse sofrimento que está passando o povo de Joinville? É uma situação catastrófica, de descalabro, e isso então tem consequências anteriores. Então, realmente, a falta de planejamento, a falta de gestão leva ao caos coletivo. Certo. E o que você, como presidente da Prema, vê como solução a médio ou curto prazo, a longo prazo, para essa questão das enchentes, dos deslizamentos, desse sofrimento que está passando o povo de Joinville? Nós temos um problema gravíssimo, crônico, a meu ver, não completamente solúvel, não existe solução definitiva e boa para essa nossa questão. O jornal traz reportagens de que nós sofremos alagamentos desde a fundação praticamente, porque a cidade foi infelizmente estabelecida às margens de um rio que sai no mar, e depois de lá para cá nós continuamos fazendo bobagem. Um problema que um loteamento recente deu, que está invadindo a lama, 50, 60 casas invadidas pela lama por causa de um loteamento que foi feito mais acima e que não foi tomado providências. Então, ou seja, nós não podemos nos queixar do passado quando no presente o nosso poder público continua fazendo bobagem. Nós precisamos tomar providências, mas eu estou vendo que as pessoas vão ter que acabar represando suas casas, fazendo muros e encontrando sistemas que impeçam que a água suba pelos ralos. Nós vamos ter que acabar encontrando soluções técnicas desse tipo, porque... Você vê que na rua 9 de Março, o único prédio que realmente está dentro das condições climáticas de enchentes em Joinville era o antigo Banco Inco, onde hoje é uma casa comercial, na esquina da rua 9 de Março com a Rua do Príncipe. Sim, sim. Ela está a 3 metros acima do nível da rua. Certo. Então você vê que naquele tempo já, os Bornhausen, quando contrataram a construção desse prédio, que era do Banco Inco, da família Bornhausen, né, do Irineu Bornhausen, eles já preveram, já atenderam os requisitos da engenharia da época, que era uma engenharia que fazia uma previsão e cuidado, não construa nesse nível que vai entrar em água, e os proprietários aceitaram a sugestão da engenharia. Então eu tiro o chapéu para os engenheiros daquela época, que hoje a engenharia constrói sem respeitar o nível das enchentes. Exatamente. Você se veja que recentemente entrou água no Prince Hotel, aqui na rua Alto Beno, onde diversos carros bateram com o teto em cima da garagem. Perderam-se esses carros, um prejuízo total. Então, onde é que está esse planejamento, essa engenharia, essa cautela do licenciador, né, CEINFRA, Fundema, nesse sentido de que
só pode construir acima dessa cota da enchente máxima. Particularmente, pessoalmente, acho que o Código Florestal cabe algumas mexidas nele. Mas o pessoal, por interesses comerciais, imobiliários... Acabaram com a mata ciliar. Acabaram com a mata ciliar e construíram na beira e por cima dos rios, e ainda cheios de razão. E uma parte das nossas enchentes se explica por esse tipo de atitude. Então, o administrador público tem que planejar e tem que agir, não pensando nos 4 anos da sua gestão, mas tem que pensar que aquele prédio, aquilo ali, vai durar 50, 100, 200 anos. Mas juridicamente o administrador ele pode ser arguido por equívocos ou propositalmente liberado certas áreas para construção, né? Pode, digamos, chama-se de interesses difusos, quer dizer, alguém da sociedade poderia questionar, interpelar e até mesmo acionar judicialmente, né? Mas todo mundo sabe como é difícil de você individualizar o culpado, né? Porque vamos ver quem foi o secretário, vamos ver quem foi o engenheiro que assinou, vamos ver quem foi o loteador que fez é muito complicado. Sérgio, a nossa Câmara de Vereadores é relativamente fraca nas questões ambientais. Nós não temos vereadores especialistas e que tenham amor à questão ambiental. Eles fazem discurso ambiental, mas na prática eles não criam leis que favoreçam as mudanças climáticas. Por exemplo, leis que impeçam construções em determinados lugares de enchentes. Leis que privilegiam a infiltração da água. Hoje em dia se impermeabiliza o solo quase que totalmente no imóvel e a legislação permite. Então, o que os legisladores poderiam interferir diretamente, positivamente, numa legislação ambiental que analisa questões climáticas, as enchentes e os deslizamentos? Eles não poderiam criar leis mais restritivas, leis que obrigassem e que dessem ferramentas ao licenciador e de impedir determinados prédios e morros e assim por diante? Olha, a sua pergunta é muito pertinente, Gert. Acho que um vereador realmente tem nas mãos uma responsabilidade muito grande, nas mãos e nos ombros, uma responsabilidade muito grande. E aí vem aquela história, né? Quando nós elegemos um tiririca, como é que uma pessoa analfabeta vai conseguir perceber o papel da lei que ele está criando, o impacto que essa lei vai ter no decorrer das próximas décadas, do nosso futuro? Próxima geração. Então nós precisamos eleger em todos os níveis políticos competentes, né? Nenhum precisa ser especialista em meio ambiente. Tem 10 consultores, né? Contrata-se consultores, existem verbos para isso, né? Exatamente. Ao invés de alugar carro para cada vereador, economiza essa verba e contrata consultores para fazerem estudos, para fazer alguma coisa. Isso o legislativo tem condições de fazer, para contribuir com o executivo com ideias. Então, existe um campo muito grande para os vereadores atuarem nisso. Me preocupa muito quando os vereadores mudam os limites, por exemplo, mudam o zoneamento para permitir outros tipos de construção, ampliam o perímetro urbano, fazem entrar onde hoje é mangue, fazem virar ruas que podem ser construídas, e por aí vai, devagarzinho, por interesse econômico ou político, vai se ampliando os lugares das construções, vai se impermeabilizando cada vez mais, porque todo mundo acha que é assim que tem que ser. Eles chamam isso de progresso. Exatamente. E depois nós sofremos as consequências, nós e nossos filhos no futuro. Eu conheço um caso de uma pessoa que comprou uma casa há pouco tempo e na primeira chuva forte que deu, teve 1 metro de água dentro de casa. Ela entrou em desespero porque jogou fora o dinheiro dela. E nosso segundo bloco está encerrando, convidando vocês para o nosso próximo programa Ecologia em Ação.